Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Batismo com o Espírito Santo, um programa que tem por objetivo focar nas diversas maneiras, nas operações do Espírito Santo ao longo de toda a história do homem. Mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele não só estava presente, como ele agia de uma maneira específica para aquele tempo, também no período do Velho Testamento, desde o início da história do homem, e obviamente a ênfase era diferente, aquele momento era um momento diferente, era uma dispensação diferente, mas é o mesmo Espírito de Deus que age nos nossos dias, na nossa vida e que está agindo agora. É isso mesmo. O convite é para que você viva uma experiência com o Espírito Santo de Deus neste programa. Muito mais do que simplesmente assistir a um conteúdo audiovisual, que você esteja em oração, ouça, receba a bênção do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é isso que ele quer fazer. O propósito do Espírito Santo de Deus é entrar em todos os corações, no seu coração, no meu coração, daqueles que estamos participando desse programa. E quem estamos participando desse programa, você vê aqui, nessa outra câmera, os pastores Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor, Peixoto. A paz do Senhor, querido Josias. Estamos aqui mais uma vez. Amém. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor. Estamos aqui participando, é sempre um prazer. Sempre uma alegria, né? A gente está sempre tratando desse tema. Muito bem. No programa passado, na edição passada, nós já entramos nas operações do Espírito Santo, nas experiências com o Espírito de Deus, na vida de Sansão. No livro de Juízes, capítulo 13, quando é anunciado o nascimento de Sansão à sua família. E nós estamos dando continuidade, nós estamos numa sequência abordando a vida de Sansão, com as experiências. E você vai ver de maneira muito clara, literal, inclusive, nesse programa de hoje, você vai ver o momento em que o Espírito de Deus agiu, entrou na vida de Sansão e agiu na vida dele, através da vida dele, inclusive a experiência que ele teve. Muito bem, no programa passado, nós comentamos sobre o Espírito de Deus, ou Deus começou a impelir Sansão, ou seja, ele começou a ser guiado, começou a ser dirigido já para aquilo que era o propósito do Senhor, né? Livrar Israel dos filisteus, 40 anos de escravidão, e o propósito de Deus era usar Sansão como um vaso em suas mãos, como um instrumento em suas mãos. Então, Sansão cresceu, Deus o abençoou, e o Senhor começou a impeli-lo em determinadas ações, em determinados lugares, onde o Senhor queria ali agir. Então, o capítulo 14, ele já começa exatamente falando sobre isso, sobre um deslocamento, vamos dizer assim, de Sansão a uma cidade chamada Timnata, né? E ele veio, Timnata ou Timnatá, e ele veio ali e conheceu uma das mulheres dos filisteus, e isso trouxe, quando ele viu lá uma mulher e comentou com os seus pais que havia se namorado dela, que ele havia gostado daquela mulher, que ele tinha uma pretensão eventual de casar-se com ela, enfim. Como é que foi isso aí e como é que essa família lidou com essa situação? Então, o Josias, os pais não conseguiram, os pais estavam sendo no rigor da lei, que Israel não podia se misturar com ninguém. E ele até pergunta, não tem nenhuma moça aqui da nossa família, aqui do nosso povo, que você possa... E a Bíblia fala uma coisa muito interessante dentro do assunto do episódio anterior, como que Deus tem os seus projetos. Ele tem um plano para o homem. Se o homem seguir aquilo que Deus tem que estar traçando para ele, vai dar tudo certo, não é? Então, e o plano do Senhor era exatamente este. Era plano do Senhor, porque a Bíblia relata aqui, no versículo, se eu não me engano, 6, desceu Sansão no versículo 4, perdão. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, por buscava ocasião contra os filisteus. Então o Senhor estava buscando ocasião contra os filisteus e começou a incitar Sansão para que fosse lá, até casasse com alguém de lá. Até isto era do Senhor. Então nós vemos aí, queridos irmãos, uma operação do Senhor em todos os aspectos. O Senhor estava agindo em tudo, do nascimento, da orientação do nascimento,
onde ele deveria ir, o que deveria fazer. Então, a presença do Senhor foi constante, até nesse caso. Ó, eles não sabiam que o Senhor que estava nesse negócio, né? Wallace, posso falar? É justamente isso, né? E é um mistério, né? Os pais, na concepção deles, jamais imaginariam o seu filho casar com Estrangeiro. esse filisteia. Não tinha sentido, até porque o povo tinha estava sob o jugo dos filisteus, era justamente ao contrário, eles precisavam de se livrar da mão dos filisteus, né? Por isso que ele perguntou, por isso que o Manoel perguntou, porventura não tem uma moça aqui, né? E a palavra de Deus diz que eles não sabiam, né? Pessoas só pegando isso aí, né? Ali era Deus, ele age nessa forma, né? Não age, não louvor que a gente nem sempre entendemos que Deus age assim, né? Então Deus tinha um propósito e queria que ele se unisse a uma filisteia para que Deus pudesse lá na frente exercer aquilo que era o pedido do povo, que é a oração do povo, né? Então Deus às vezes age de forma diferente, né? Talvez os pais imaginavam uma situação totalmente diferente, né? Mas como o próprio Senhor Jesus, né? Às vezes o cristianismo, o homem, o israelita, né, o judeu esperava Jesus, o Messias, com aquele que viesse com todo ímpeto, né, para destruir aqueles que traziam dificuldade, né, tantas situações, mas não, o Senhor trouxe Jesus, né, simples, né, numa manjedoura. Então a mesma coisa, o programa de Deus nem sempre é o nosso programa, nem sempre conseguimos alcançar. E os pais ali, eles jamais entenderam isso, né, eles não sabiam. Mas agora Deus tinha um propósito diferente na vida de Sansão. Bom, então a gente vai para o versículo 6, que é a primeira ação do Espírito do Senhor de maneira clara, direta na vida de Sansão, naquilo que foi a característica da vida de Sansão. A maneira como Deus achou por bem usá-lo, que era na força física. Verso 6 diz assim, então o Espírito... A Bíblia diz que ele chamou seus pais e desceu a essa cidade, né, de Timnatá, para levar sua família, para conhecer ali a sua noiva e, enfim, todo aquele roteiro que era o casamento, né, da cultura da época e tudo mais. E ali no verso 6, né, nesse trajeto em direção àquela cidade, a Bíblia diz que, no verso 5, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. E o verso 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Qual o comentário que a gente traz disso em relação à operação do Espírito de Deus? Sim. Começou essa operação. O Senhor havia começado a operação quando incitou Sansão para ir. Não fala claramente que o Senhor revelou, mas ele colocou no coração dele. Nós comentamos no outro programa. No caminho, ele encontra esse leão. Não era um fato isolado. O Espírito Santo entrou nele e ele matou o leão. É algo, humanamente falando, meio complicado, meio difícil. É impossivelmente um homem naturalmente enfrentar um leão e matar o leão com as mãos, né? E te vê que ali estava uma operação do Espírito Santo nesse período, o Senhor presente fazendo a sua obra. E ele mata o leão. Isso era profético. Era profético porque nós vamos chegar lá e apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, que foi morto. Então ele apontava para Jesus. E nós vamos ver também, talvez nesse programa ainda, o enigma que ele propõe, porque na volta ele passa e tinha mel, favos de mel, porque ele partiu o leão. Então a força descomunal dele partiu o leão. Mas o leão tinha mel dentro dele. E isso era um fato maravilhosamente profético, que nós vemos a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa do Espírito Santo em todos os acontecimentos que nós falamos anteriormente. E aproveitando, Peixoto, e ressalta aqui também, entendo,
o poder de Deus, né? A força não estava no Sansão. Aquilo estava no Espírito do Senhor que se apoderou dele. Por isso que fala poderosamente, possantemente, poderosamente. Então a força não estava nele, a força estava na bênção do Espírito, né? Então ele, como um homem escolhido por Deus, né? A nós, a você que está assistindo, que é escolhido, lembra o seguinte: a nossa força não é nossa. Nós estudamos, né, as cartas do Apocalipse, né? A igreja de Filadélfia, né? Que fala a respeito disso, né? Ao contrário de Laodiceia, né? Nós não temos poder na nossa mão, o poder do Espírito Santo, né? Então isso é muito interessante, porque o Sansão ele foi vitorioso em obediência ao Senhor. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, o Espírito Santo age, né? Mostrando essa ação poderosa de ele ter a sua força, mas a força não era dele, a força era do Senhor, era o Senhor que deu, foi uma ação de Deus ali para fazer isso acontecer, né? O interessante é exatamente isso. Nós vamos ver toda a história de Sansão, como que o Senhor usou, estava com ele enquanto ele estava em obediência. Né? O Senhor operou maravilhosamente bem. Usamos uma expressão no programa anterior do pacto, né? Enquanto ele preservou o pacto, o Senhor estava não presente. faltou recurso do Senhor. Não faltou, e não faltou para ele, não falta para ninguém, nem falta para a igreja hoje. Né? A igreja é igreja fiel, enquanto ela está no pacto que Deus fez com ela, que é do corpo e do sangue. Esse é o Novo Testamento que eu faço, mesmo assim, disse Jesus na ceia, né? A palavra revelada do Pai. Uhum. Esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue que é vertido por vós. Então, esse é um pacto que ele tem com a sua igreja, que é da palavra revelada, do corpo de Jesus, que vai herdar a salvação, e um corpo que tem o sangue, que é o Espírito Santo. Se nós mantivermos esse pacto, tá tudo bem. Quando a gente quebra esse pacto, o homem que quebra, aí nós vamos ver as consequências mais tarde na vida de Sansão, que é algo triste de ver como a pessoa ficou naquela situação. Mas o pacto mantido e profético, cada fato desse é um teor profético maravilhoso. Repetindo, o leão que ele mata e que é a figura do Senhor Jesus Cristo. Há um aspecto interessante também que a gente pode levantar aqui, é que naquele momento, para Sansão, e eventualmente seus pais, que pelo texto eles não tomaram conhecimento daquele episódio, né, porque Sansão não contou, então significa que eles não viram aquela luta. Para quem não contou. Então, para Sansão ali, ele estava num trajeto que estava dirigido pelo Senhor, porque era a vontade do Pai, ele estava sendo impelido pelo Senhor, e se levanta uma situação de risco, porque o natural é que Sansão fosse morto pelo leão. Isso seria o natural. E naquela situação de risco, que estava dentro de um contexto profético maravilhoso, que não só foi foi importantíssimo para aquele momento, em função da conversa que ele tem depois com as pessoas no casamento, né, que ele faz aquele enigma, né, que ele propõe, não só para aquilo, que tem também um contexto profético muito profundo, mas para nós hoje. É uma coisa que fala até hoje. Foge do entendimento humano. Foge do entendimento. Mas onde que eu quero chegar? O servo de Deus, que é cheio do Espírito Santo, que está dentro, vivendo a experiência do pacto, honrando e preservando o pacto. A hora que a luta vem, o Espírito Santo de Deus enche o coração dele e dá o recurso para ele vencer a luta. É verdade. No caso de Sansão, era força física. Ninguém precisa sair batendo em ninguém. Né? Não, o Espírito Santo me encheu de força, eu dei um sopapo. Não é isso. Para Sansão ali era isso. Mas para nós, no dia a dia, quando se levanta o leão, a luta que vem e que vem em nossa direção, o Espírito de Deus nos dá o recurso para que nós superemos aquele momento e vençamos aquela luta. Usando a linguagem de hoje, né? A resiliência, né? A resiliência. Né? É a capacidade que o Espírito Santo nos dá
de enfrentar os problemas, as lutas, Isso. né? Tudo vai bem, como diz a Tsunami, tudo vai bem, né? O filho tinha acabado de morrer, mas ela, imbuída do Espírito Santo, porque ela viveu a experiência do milagre na Sim. vida dela, ela pode dizer, tudo vai bem. Então, a experiência nossa, o homem, quando ele é envolvido pelo Espírito Santo, ele passa por turbulências, né, podemos dizer, por situações adversas, mas o Espírito Santo que dá força a ele para se manter fiel, continuar na caminhada, né? Nós não estamos livres das lutas. Aliás, a história da igreja, a história de Israel, a história da igreja é marcada por Eu ia isso, falar né? exatamente É isso. marcado por lutas, por embates, por desafios, mas o Espírito Santo permanece fiel, nós não estamos sozinhos, porque é uma promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias, né? Então é isso que às vezes nós não estamos vendo saída, né? Quando a gente olha, às vezes, certas situações, a gente não vê saída, né? Não vê a luz, como diz, no fim do túnel, mas a gente continua caminhando. A gente sabe que vai sair, que o Senhor vai sustentar, né? Então isso é É, maravilhoso. maravilha, exatamente, meu irmão. Os irmãos estão falando de um assunto, às vezes a gente, o irmão que está nos vendo agora pode achar, mas estou dizendo o programa, não, estou dizendo, não, estou dando o assunto de Sansão como um grande exemplo para nós. Isso. Né? Você falou sobre as lutas, quer dizer, é impossível um cidadão enfrentar até um cachorro bravo, muito mais um leão, animal feroz e tal. Um predador, né? Muito mais forte. Muito mais forte, né? Um leão adulto pesa quase 300 quilos. Né? É um predador, que não tem acordo com ele, né? Ele tem que resolver o problema dele, que é a fome. Então, e você falou sobre as lutas, né? Que a gente enfrenta, foi uma luta que ele enfrentou ali, né? E quando a gente clama ao Senhor, e o irmão que pode estar nos assistindo, ou até quem estiver nos assistindo, pode até pensar, tudo bem, mas os irmãos passaram por muitas lutas. E o Wallace citou também, do ano 60 da era cristã até o ano 312, mais ou menos, 315, mais ou menos, morreram milhares de irmãos nossos. Milhares. Nas arenas, nas fogueiras. E há fatos horrorosos que não tem nem como citar aqui, que o Império Romano fez. E a gente pergunta, mas os irmãos foram vencedores? Foram. Porque enquanto no passado, antes de Jesus, as coisas eram físicas e relativas, morria e estava morto mesmo. O leão veio. Agora, a partir de Jesus, não. Agora as coisas são absolutas porque estão no tempo de Deus. Qual foi a vitória que os irmãos tiveram nas arenas? A vitória da alma, porque agora transcende ao corpo físico e venceram. Ué, se venceu, mas meus pais que eram crentes, meus avós que morreram e não venceram a morte. Porque o que interessa agora não é essa morte física. Só pegando o gancho daquilo que você falou sobre a luta daqueles que servem ao Senhor, há uma luta muito grande. E quando você serve ao Senhor, quando a luta vem, e você está dentro do propósito, cumprindo o pacto, a vitória é garantida. A vitória não é para ver essa vida. A vitória é lá para a eternidade. Glória a Jesus. Gente, eu queria entrar no enigma de Sansão, porque ele é a sequência desse fato que nós Mas não vai ser possível. tratamos aqui. Porque o que ele vai fazer, ele mata o leão, ele deixa a carcaça do leão ali, né, e vai ter com a noiva dele, depois volta, e quando ele volta depois de alguns dias, né, para o texto bíblico diz o seguinte, depois de alguns dias, é o versículo 8, ele voltou para a tomar em casamento, né, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, né, eis que o corpo do leão no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E aí ele tem ali ele tomou nas suas mãos e foi andando e comendo do mel, né. Na verdade, se o leão não assustou Sansão, quanto mais a abelha. A abelha, ele resolveu, pegou o mel e saiu comendo daquele mel. E foi-se a seu pai e sua mãe e compartilhou com seu pai e sua mãe do mel. Quer dizer, mesmo antes da gente entrar no enigma que ele vai propor, né? Você vê que a experiência dele, o resultado, a bênção, a doçura, a alegria,
da experiência que ele teve, ele pôde compartilhar também com a sua família, porque o Espírito Santo faz isso. Glória a Jesus. Né? Aliás, eu sempre gosto de contar uma experiência dentro desse contexto, de um jovem que ele foi à igreja, né, num dia, e por algum motivo a família não pôde ir naquele dia, as situações que às vezes a vida impõe, e o jovem foi à igreja. E só que o culto é uma festa que não termina quando acaba, né? A gente volta, sabe, ainda desfrutando daquela alegria. O jovem entrou em casa cantarolando um louvor, né? E a mãe dele olhou para ele e falou assim: como é diferente quando a gente vai na igreja, né? Eu vi como você saiu e estou vendo como você voltou. Glória a Deus. Então é a doçura do mel. Maravilha. Que a gente tem como compartilhar com aquelas pessoas que a gente chega lá. Queridos, se Deus quiser, semana que vem vai haver mais uma edição desse programa, continuaremos as edições desse programa e estaremos juntos. Amém. Paz, Senhor. A paz, Senhor Josias, paz, Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. Glória a Jesus. Os irmãos talvez não saibam, mas enquanto nós falamos aqui, a presença do Senhor, ela é sentida de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. E eu glorifico o Senhor por isso. Pastor Wallace, Paz, Senhor. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor Peixoto. Paz, Senhor. É essa presença que você pode sentir aí onde você está. Por isso que eu digo, no início do programa eu falei, não apenas assista em oração, participe, abra sua Bíblia, acompanhe, leia o texto, que o Espírito Santo de Deus, o mesmo está operando aqui, vai operar aí onde você está, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Deus abençoe, a paz do Senhor.